muita gente pediu, eu vou falar sobre mapas 3D, tá? E aqui está um exemplo de uma tabela 3D ou mapa 3D que tem em uma injeção programável qualquer, beleza? Eu estou conectado aqui, primeiro para explicar, eu estou num Corsa 1.0, um carro muito simples que eu uso no dia a dia, principalmente para gravar alguns conteúdos como esses para vocês, perfeito? E nesse projeto aqui muito simples, com motor 1.0 aspirado, motor totalmente original, é uma ferramenta, é uma plataforma bem legal de mostrar detalhes na prática de injeções programáveis, beleza? E o foco dessa aula adicional aqui é falar sobre mapas 3D. Então eu tenho uma tabela 3D, um mapa 3D, que é essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? E o que acontece? Muita gente que trabalha, inclusive, na área de injeções programáveis, acaba tendo muitas dúvidas sobre o mapa 3D e não consegue entender de verdade o funcionamento dele, tá? De qual que é a ideia por detrás de um mapa 3D. Então, nessa aula aqui eu vou falar mais sobre essa tabela e se você está vendo essa tabela e enxerga ela como um monte de números, é normal que você ache que talvez ela seja complexa, que talvez ela seja difícil de ajustar. E aí vai a grande primeira sacada que eu quero passar para vocês nessa aula. Não enxergue essa tabela como diversos pontos. Enxergue essa tabela como uma tabela de algumas regiões, tá? Você vai ver como vai facilitar demais, tá? Antes de falar dessas regiões, vamos entender essa tabela aqui, tá? Tá vendo aqui que a gente tem esses números em cinza aqui, 0, 500, 1000, 1500? Esse aqui é um eixo, tá? Da rotação do motor, perfeito? Agora eu tô com o meu motor desligado, tá? Eu tô conectado com a ECU, tá? Então a ignição tá ligada, eu tô aqui com o meu computador no carro, mas o meu motor tá desligado. Por isso que eu tenho 0 aqui no RPM, nesse eixo, perfeito? Então esse é o primeiro eixo que vocês têm que entender. Então quando o motor estiver em uma rotação baixa, ele vai estar mais para cá, ó. Conforme ele for subindo a rotação, ele vai indo mais para a direita na tabela, perfeito? Outro eixo desse mapa é o eixo vertical aqui, ó. Que esse eixo aqui é a pressão de admissão, tá? Meu objetivo aqui não é explicar no detalhe a pressão de admissão. Entenda como o seguinte, como carga do motor, tá? Como solicitação de pedal. Quanto mais eu pisar no meu pedal, mais a borboleta abrir, mais pressão eu devo ter, perfeito? Sem kPa aqui seria aproximadamente a pressão ambiente, sabe? Pressão atmosférica quando você está a nível do mar, beleza? Como a cidade que eu estou aqui é um pouco acima do nível do mar, eu tenho uma pressão aqui, ó, entre 94 e 96 kPa, um pouco abaixo da pressão atmosférica a nível do mar, perfeito? Conforme você tem uma altitude maior, por exemplo, muito comum em jogos de futebol, o pessoal vai jogar lá em La Paz, por exemplo, que é uma cidade que tem uma altitude bem grande, a pressão atmosférica fica cada vez menor, perfeito? Isso porque o ar é mais rarefeito, tá? E aqui embaixo eu coloquei duas variáveis para vocês olharem. A rotação do motor que está aqui, ó, e o pedal do acelerador, perfeito? Esse carro que tem borboleta eletrônica e o pedal é eletrônico também. Então, ó, eu vou pisar um pouco no acelerador, olha o que acontece ali, ó. Então eu consigo ver exatamente o que esse sensor tá mandando para a ECU de informação, beleza? Se eu pisar no fundo aqui, ó, eu vou ter ali 100%, beleza? Se eu tirar todo o pé, eu vou ter 0, ok? Então, esse é o princípio para você entender essa tabela 3D, entender os eixos, rotação aqui e pressão de admissão. Se você está começando agora e a pressão de admissão não ficou muito claro para você, entenda como carga do motor. Quanto mais eu pisar no acelerador, maior é a pressão que deve ter nesse motor, tá? E agora, antes de eu sair para vocês andarem, eu vou mostrar uma primeira região, que é a região de funcionamento do motor em marcha lenta, tá?
Então eu vou virar arranque aqui, fazer o motor pegar, e eu quero que vocês olhem como que fica esse retângulo amarelo aqui, ó, tá vendo? Esses dois triângulos aqui também, ou essa tira amarela aqui, ó, porque a ECU vai mostrar para vocês exatamente em qual região dessa tabela aqui o motor está operando, beleza? Então, deixa eu ligar o motor aqui, vou virar arranque. Perfeito. Olha aí, o motor está funcionando em marcha lenta. Vocês viram como esse retângulo se movimentou? Eu vou desligar o motor e vou ligar de novo para vocês verem como a rotação do motor mudou, perfeito? E como esse retângulo se mexeu no mapa. Olha aí, ó. Perfeito? Então essa região aqui é uma região de marcha lenta, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair com o carro para mostrar para vocês diversas regiões de funcionamento dessa tabela 3D. Pessoal, então estamos aqui no Corsa, eu vou mostrar para vocês na prática como a ECU navega nesse mapa 3D, tá? Isso é algo que muita gente que trabalha até há anos com injeções programáveis, às vezes tem muita dificuldade. E nesse vídeo adicional, nessa aula adicional, eu quero mostrar para vocês como é simples entender essa tabela, tá? Então vamos lá, relembrando, a gente já tem a tabela que eu expliquei aqui. Aqui embaixo temos a rotação do motor e aqui o pedal, tá? Com o motor desligado eu vou pisar no acelerador só para vocês verem, ó. Tá vendo? Então conforme aumenta aquela barra amarela, eu tô pisando mais no acelerador, beleza? Vou ligar o motor em marcha lenta aqui. Perfeito. E agora vocês conseguem ver o seguinte. Temos rotação, né? O motor está funcionando. E reparem, conforme eu for andando com o carro, como esse retângulo amarelo aqui, ó, ou esses dois triângulos amarelos aqui, vão se movimentando nessa tabela, tá? Agora, na marcha lenta, eu tô nessa condição. Então, se eu quisesse mudar o acerto de combustível nessa condição, é aqui que eu tenho que mexer, perfeito? Vou dar uma aceleradinha aqui com o motor parado só para vocês verem. Vocês viram como que muda nessa tabela? Então beleza, eu vou colocar em primeira e vou sair aqui com o carro, tá? E a gente vai mudar essa condição de funcionamento do motor. Então de marcha lenta, olha como ela muda. E eu vou colocar acelerar em primeira aqui e vou pôr uma terceira marcha já, só para vocês verem a rotação subindo aos poucos, ó. Como eu coloquei uma terceira marcha, estou precisando pisar bastante no acelerador ali, ó. E olha a rotação subindo aos poucos, beleza? Então vou frear aqui com uma lombada, mas vocês já viram uma outra condição de funcionamento, tá? Essa é uma das grandes sacadas para você entender as tabelas, as várias condições de funcionamento. Essa é uma outra condição, ó. Eu estou de segunda, é uma condição muito usada na rua, ó. Por volta ali de uns 2.500, vou jogar uma terceira, ó. Então eu estou numa região do mapa ali de baixa rotação e baixa carga, beleza? Passar na lombada vai ficar mais claro para vocês, ó. Segunda marcha, olha só, baixa rotação e baixa carga. Olha o pedal do acelerador ali, estou pisando pouco no acelerador, certo? Então se eu quiser fazer uma calibração nessa condição, é aí que eu tenho que mexer, perfeito? Vou jogar uma quarta e acelerar mais. Olha como eu já fui para uma outra condição do mapa. Estou em baixa rotação e alta carga. Beleza? Vou frear aqui por causa da lombada. Então, você vê como num testezinho aqui de 2, 3 minutos, eu já consegui mostrar para vocês três condições diferentes do funcionamento. Essa aqui que eu estou agora, que é uma troquei de marcha, mas é uma condição de baixo RPM e baixa carga, muito utilizado na cidade. E uma outra condição, que agora eu vou colocar uma terceira e dar pé no fundo, ó. Vocês vão ver, ó, rotação que vai subindo lá de baixo até mais para cima e de alta carga, beleza? São condições totalmente diferentes. Tirei o pé aqui. São condições totalmente diferentes de funcionamento do motor e são regiões da tabela diferentes
diferentes. Então por isso que você consegue fazer um ajuste, por exemplo, para máxima potência de pé no fundo e um ajuste para mínimo consumo, por exemplo, de uma condição mais de funcionamento na rua, perfeito? Então, galera, essa é a grande sacada. Ó, vou pegar uma subida antes de contar a grande sacada. Ó, segunda marcha, alta carga, rotação subindo, beleza? Como isso que é um motor 1.0, demora para subir a rotação, né? Então vamos lá, a grande sacada. Por que muita gente, quando olha esse mapa 3D, se confunde ou acha muito difícil? É porque olha ele como muitos pontos a serem calibrados. E aí fica difícil mesmo, parece complexo. Não é que fica difícil, parece complexo. A grande sacada para você destravar a sua mente é o seguinte: entenda esse mapa como diversas regiões. 4, 5 regiões, você já vai pegar quase todo o funcionamento do motor, beleza? Agora eu tô aqui, ó, numa quarta marcha, bem devagarzinho, uma rotação bem baixa, beleza? Então essa é a grande sacada para você conseguir entender esses mapas 3D. Bom pessoal, é isso aqui que eu separei para vocês, essa aula adicional da nossa maratona, tá? O que é muito importante deixar claro para vocês, além de que vocês têm que aprender a olhar esse mapa como diversas regiões, tá? Conforme eu falei, marcha lenta, aquela região de mais funcionamento na cidade, uma região de mais alta carga, numa ultrapassagem, por exemplo, o que é uma condição que é diretamente usada em carros de corrida, por exemplo, tá? Além de todas essas informações e conhecimentos, é muito importante ressaltar que a tabela 3D, ela pode e ela é usada nas injeções programáveis para diversas funções. Então, aqui a gente tá olhando uma tabela de eficiência do motor, que é como se fosse a quantidade de combustível que a injeção vai injetar, perfeito? Então, quanto maior esse número que você está vendo, mais combustível é injetado, perfeito? Mas também tem a tabela de ignição, que é onde a gente vai determinar, a gente vai calibrar o momento de início da combustão, perfeito? Então também é uma tabela 3D que tem os mesmos eixos, rotação e carga, perfeito? Então, se você está começando agora, foque em entender essas tabelas 3D de rotação do motor e carga do motor. Você entendendo como que funciona essa tabela, você tem que abrir a sua mente e sacar que você vai ter que calibrar diversas tabelas dessas nas ECUs, tanto para combustível, como para ignição, como para outras tabelas que servem de base dessas funções que as injeções programáveis têm, certo? Relembrando, uma injeção programável não gerencia só combustível e ignição, beleza? Essas eram as primeiras injeções. Na verdade, as primeiras injeções mesmo, elas gerenciavam apenas combustível. Por isso que chama injeção eletrônica, porque era só a injeção de combustível que ela gerenciava. Conforme as injeções foram evoluindo, né, elas começaram a se tornar módulos de controle mesmo, né? Por isso que a gente fala ECU, que vem do inglês Engine Control Unit, que significa unidade de controle do motor, certo? Então ela é de fato uma central que gerencia um monte de função de um motor, não só combustível e ignição, beleza?